Pessoal, hoje eu quero falar desse cara aqui, o balancinho de pressão. Me surgiram muitas dúvidas aí a partir dos cursos, dos workshops que eu ministro e também dos conteúdos. O pessoal pediu bastante aqui nos comentários, então eu vim comentar sobre as funcionalidades, as aplicações e também as possibilidades aí de adaptação para essa ferramenta aqui no ateliê. Eu tenho utilizado o balancinho por muitos anos, né? Hoje em dia ele é fundamental, essencial aqui dentro. E eu quero mostrar o porquê que ele tem essa funcionalidade, ele tem essa usabilidade tão importante dentro do ateliê para a produção de artesanato em couro. Então bora para esse vídeo. Pessoal, basicamente um balancinho é uma prensa manual que você pode adaptar para diversos usos, tá? Então no caso aqui, ela tá sem nenhuma matriz ou sem nenhum adaptador. Falando assim mais estruturalmente, né, ele vai ter tanto a parte de cima aqui quanto a parte de baixo, furações que permitem você colocar aqui, por exemplo, alguma matriz, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, que vai tornar essa prensa manual útil para alguma função, né? Seja a aplicação de rebites, seja a aplicação de botões de pressão, ilhoses, enfim. Inclusive você encontra ele em diversas medidas, né? Eu uso aqui, por exemplo, da marca Graziano no tamanho número 7. Tá? Mas vamos ter outros modelos aí, por exemplo, o próprio Cardenas número 100, que é bem proporcional a esse modelo que eu uso aqui. Claro, existem outras medidas, outros tamanhos também, outras formas aqui de aperto, né? Mas basicamente eles cumprem a mesma função. A diferença, principalmente aqui nessa parte interna, é a proporção, são as medidas que permite maior alcance ou algo nesse sentido. Esse meu aqui, por exemplo, eu coloquei ele nessa base de madeira aqui. Ele tem um tamanho mais compacto, ele não é tão grande, então permite eu estar movimentando, utilizando ele pelo ateliê. E eu não gosto da ideia de deixar ele fixo, né? Então eu acabei parafusando ele nessa base, o que ao mesmo tempo que me dá uma estabilidade, né? Uma certa estrutura aqui para trabalhar com ele, né? A gente acaba exercendo mais força, mais pressão em cima dessa ferramenta. Então é legal que ele fique estático, né? Eu acabei colocando nessa tábua aqui de madeira, ele fica ali nessa bancada auxiliar, mas como ele não é fixo, né? Ele é móvel, eu consigo tirar ele para utilizar aqui com melhor iluminação, por exemplo, quando eu preciso de precisão, ou quando eu estou trabalhando com uma bolsa, uma alça muito extensa, eu coloco ele nessa bancada aqui, porque aí eu consigo mais espaço para apoiar o artigo enquanto eu trabalho com ele, tá? Mas é possível também parafusar em uma área fixa, por exemplo, colocar aqui no canto ou algo nesse sentido. Mas existem opções no mercado, inclusive, para fixar ele na bancada, ou até mesmo modelos de balancins com tamanho maior, justamente para deixar ele fixo na bancada, com pedal de aperto ou algo nesse sentido. Então, apesar de ter essa função simples, você ainda encontra vários modelos aí. E nesse ponto já cabe aqui uma dica, né, para quem está começando e quer fazer o primeiro investimento no balancinho. Eu recomendaria mesmo começar por um modelo mais básico como esse. Esse é um modelo que vai conseguir te atender aí para funções mais básicas, até mesmo para algumas adaptações que inclusive vou estar mostrando aqui durante esse vídeo. É um modelo que inclusive não vai exigir muito investimento para ter no seu ateliê. E claro, comentando mais especificamente para o artesanato em couro, que é a principal função dele aqui no ateliê, eu acredito que seja uma ferramenta essencial, que vai te possibilitar aí diversas técnicas e aplicações importantíssimas para montagem, o processo até mesmo de costura que pode ser utilizado, marcações em baixo relevo com clichê para você colocar aí alguma personalização, gravar nome, sua marca, enfim. Para quem busca produtividade e padronização dos seus trabalhos, está aqui uma ferramenta que é essencial e fundamental que você tem aí. Bom, e quais são essas funções, né? Eu vou fazer uma demonstração prática aqui do que é possível fazer com ele. Eu estou aqui, por exemplo, com um ilhós, nada mais é do que essa ferragem aqui. E eu tô com um retalho em couro aqui com uma furação, vou fazer uma etiqueta com ele e eu quero reforçar esse furo aqui e dar um acabamento também para ele. Então eu vou aplicar esse ilhós aqui para dar esse acabamento nessa parte aqui do couro. E aí para cada tipo de ferragem, seja um ilhós, seja um rebite ou um botão de pressão, existem matrizes com as medidas específicas para cada uma delas, que você pode adquirir separadamente do balancinho, de acordo com a ferragem que você pretende usar, e só adaptar aqui a prensa para fazer o trabalho que você precisa aqui. E como é que funcionam essas matrizes, tá? Basicamente elas vão ter dois lados, uma que vai ficar na parte de baixo e a outra que vai ficar na parte de cima, que é rosqueável, né? Então a parte de cima vai ter aqui essa parte com rosca, ó, que você pode rosquear aqui em cima e ela vai fixar aqui de forma bem segura e centralizada. E na parte de baixo vai ter essa parte assim que é mais lisa, tá? Ela é maior, ela tem maior diâmetro aqui, mas ela é mais lisa.
Aí você coloca ela aqui. Olhando do outro lado do balancinho vai ter um parafuso que você também pode apertar. Nesse caso, como é uma matriz que não precisa de tanto reforço, eu só vou apertar com os dedos aqui mesmo, que já é o suficiente para garantir que fique no lugar dela durante a técnica que eu vou executar aqui. Outro ponto que tem que sempre se atentar, né, é também um lado aqui da ferragem. Então, cada ferragem vai ter um lado certo para você colocar ela aqui. Só para explicar brevemente como é que funciona, né? Então, essa ferragem tem uma parte que ficou sobressalente aqui do outro lado, e basicamente com a pressão e o formato dessa matriz que eu exercer aqui, ela vai deformar essa parte de metal e criar esse aro metálico aqui com a forma exata que eu preciso para fazer esse acabamento, fixando essa ferragem nessa parte aqui do couro, tá bom? E dessa forma temos uma gama enorme de matrizes possíveis de adaptar aqui nesse balancinho para aplicar os ilhoses com tamanhos diferentes, rebites também com uma variação muito grande de tamanho, os próprios botões de pressão com diferentes modelos e também tamanhos. Então aqui no ateliê, por exemplo, é utilizado com muita frequência para fixação das alças, para colocar os fechos, os próprios botões de pressão. Aqui nos chaveiros eu uso o balancinho para aplicar os botões de pressão, para fazer as marcações da logo. Aqui na bolsa a gente vê outro exemplo de uso, né, com os rebites. Em todos os produtos onde você vê a logo, foi utilizando o balancinho e o adaptador para gravação em baixo relevo. Os porta-cadernos, né, vão ter os ilhoses aí que foram aplicados utilizando aí o balancinho também. E obviamente as bolsas, né, onde eu utilizo bastante o balancinho para aplicar os rebites, os botões de pressão, os fechos, as alças, né, então todas elas vão ter aí o uso do balancinho na sua produção. Além das funcionalidades mais comuns do balancinho, a Brasa também tem desenvolvido algumas adaptações que permitem o uso aí mais específico no nosso tipo de trabalho, né, no artesanato em couro. Então temos, por exemplo, aqui o adaptador para cinzel de costura, né? Eu já falei sobre ele aqui no YouTube. Vai ter um card aqui do lado, talvez nesse ou nesse lado aqui, que você pode acessar o vídeo onde eu falo mais detalhadamente sobre esse adaptador aqui. Inclusive eu faço testes, né, colocando em uso aí essa função de transformar o balancinho em uma opção talvez menos barulhenta aí para fazer a furação de costura utilizando esse adaptador e o cinzel da Brasa. Ele segue o mesmo conceito de fixação, né? Vai ter um lado aqui com a circunferência maior para você prender com o parafuso e essa parte rosqueável que inclusive você consegue ajustar a direção onde vai ficar o cinzel aqui para você definir como que fica a melhor posição para fazer o seu trabalho. Eu não vou me estender tanto na funcionalidade desse adaptador, porque tem esse vídeo mostrando, mas hoje eu quero trazer aqui como exemplo também esse adaptador de prensa plana, que você pode dar vários usos para ele, aí, inclusive a gravação de clichês ou até mesmo personalização. Eu vou dar continuidade nessa etiqueta aqui. Primeiro eu vou fixar ele aqui no meu balancinho, mesmo esquema, tá? Coloco ela aqui embaixo, aperto essa base aqui, tá? Pode apertar com uma chave ou até mesmo com a mão. E eu vou rosquear essa parte plana aqui de cima, ó, que tem a rosca nessa parte de cima, para fixar ele aqui em cima e deixar o meu balancinho pronto para fazer essa função. Se você quiser deixar a base mais firme, você pode apertar com uma chave aqui na lateral, ela vai ficar mais firme. Eu não costumo apertar com frequência, inclusive é um indicado, mas na prática, no dia a dia, eu uso assim mesmo. E aí você coloca o material que vai ser feita a gravação aqui em cima, pode usar os clichês tanto em acrílico quanto em latão, né? Os clichês têm as formas definidas assim. Vou posicionar ele aqui no balancinho e vou exercer uma certa pressão aqui para ele gravar essa forma do clichê. É bom pressionar assim em toda a área do clichê, assim garante que vai estar bem definido toda a parte do que você pretende gravar. E aí vai ficar a gravação a frio em baixo relevo assim. Claro que depende muito do couro, das condições, do acabamento também. Inclusive lá no nosso Instagram eu publiquei um vídeo dando algumas dicas para quem tem dificuldade nesse momento da gravação. Então corre lá no Instagram da Pinale, o link vai estar aqui na descrição. Tem um vídeo, tem um Reels que eu publiquei recentemente lá, que vale a pena você assistir. Inclusive, com ele você pode gravar aí alguma personalização, algum nome, tá? Como eu tô fazendo uma etiqueta para bolsa Tani, eu coloquei aqui com um alfabeto e um espaçador a escrita bolsa Tani, que eu vou gravar aqui nessa etiqueta para pôr nesse artigo. Então vou centralizar aqui da melhor forma possível e fazer essa gravação. Então tá aqui a etiqueta com as gravações
e também a ferragem aí que foi fixada utilizando o balancinho, essa ferramenta que eu indico para vocês e que eu recomendo que vocês tenham no ateliê, porque permite muitas técnicas, principalmente para o material que a gente utiliza, né, o couro, que é um material mais robusto e que exige algumas técnicas mais precisas, mais específicas também. O balancinho com certeza vai ampliar suas possibilidades. Ainda mais com essas adaptações desenvolvidas pela Brasa, que permite você ampliar as funcionalidades aí de um balancinho, o que permite alcançar resultados ainda mais profissionais para o seu trabalho. E a Brasa também é apoiadora desse conteúdo aqui, patrocinando esse vídeo. Então fica meu agradecimento e minha recomendação. Para quem busca ferramentas de qualidade, inclusive vocês vão ver muitas ferramentas da Brasa que eu utilizo no dia a dia aqui no meu ateliê, além desses adaptadores aqui do balancinho. Dá uma conferida aqui na descrição do vídeo, vai ter o link para você visitar o site da Brasa e conhecer o que eles desenvolvem e as soluções que eles disponibilizam para o trabalho artesanal em couro. E não esqueça de utilizar o cupom PINALI5 para garantir um descontinho lá na sua compra. E por último, eu queria comentar aqui um detalhe interessante do balancinho que acaba passando despercebido, que é esse ajuste aqui. Então aqui em cima, conforme você vai girando, né, esse parafuso, ele vai ajustando aqui o curso da alavanca. Então você pode deixar ele mais baixo ou você pode subir aqui. Isso ajuda bastante também nessa questão do ajuste da alavanca, principalmente no uso desses adaptadores, porque eles acabam deixando, né, essa parte aqui do espaço interno do balancinho mais limitado por conta da altura. Então você pode ajustar aqui esse curso justamente para chegar aqui na forma mais confortável de aperto, né, para você ter melhor função, também mais ergonomia aqui no momento de fazer esse aperto. Então vale a pena prestar atenção aqui nesse detalhe que acaba passando desapercebido e eu tenho certeza que vai ser bem interessante para vocês utilizarem da forma mais apropriada possível essa ferramenta aqui. Isso, pessoal, espero que esse vídeo te ajude a tomar decisão aí no momento do investimento numa ferramenta como essa e que também tire algumas dúvidas aí para quem está nesse momento de conhecer o balancinho, conhecer as possibilidades para o trabalho artesanal em couro. E se você quer aprender tudo o que é necessário para você começar com o pé direito no artesanato em couro, aprendendo as propriedades técnicas da matéria-prima, conhecendo as ferramentas e técnicas necessárias para executar um trabalho profissional no artesanato em couro, eu te convido a conhecer o curso online Método Pinali. Aqui na descrição vai ter o link para você saber mais sobre esse curso. No mais, muito obrigado por quem acompanhou até aqui, obrigado a Brasa por apoiar esse material e deixa aqui nos comentários qual que é a próxima ferramenta que vocês querem ver aqui no canal. Até a próxima!